Olá, galerinha do oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, acompanhando aí todas as atividades, acompanhando todas as aulas de todos os professores. Vamos lá para mais uma aula de geografia? Então, a mensagem que eu tenho para hoje, para iniciarmos aí a nossa aula, é que vocês continuem firmes, né, fortes aí, acompanhando tudo certinho, acompanhando todas as atividades dos professores, com foco, com determinação, certo? Então, hoje eu compartilhei com vocês aqui o livro, para facilitar muito, muito, muito a vida de vocês. Então, podem abrir aí o livro na página 38. Página 38, nosso assunto são aspectos demográficos, ok? Então, vamos observar, né, como a população ela está, né, distribuída em todos os países, né, em todo o globo. Então, a população mundial apresenta como principais características a diversidade e a distribuição desigual pela superfície terrestre. E nós observamos essa densidade, né, essa distribuição desigual da população no mundo todo. E aí observe aí o planisfério. O planisfério, o título é Densidade da População 2015. E aí, como é que vocês vão observar esse planisfério? Vocês vão observar pelas cores. Então, as áreas bem clarinhas, bem branquinhas, são as áreas que têm as menores densidades demográficas. As áreas mais escuras são as áreas que têm a maior densidade demográfica, certo? Então, é a maior quantidade populacional. E aí, observem aí, né, no continente, aí na parte do continente asiático, nós observamos essa parte do lado leste, bem escurinho, esse azul bem mais escuro, né, que são as duas referências aí de grande quantidade populacional, que são os países de China e Índia. E aí vocês observam no continente africano, no continente europeu também uma grande quantidade populacional. No continente americano, principalmente nas regiões do litoral. Então, a maior parte da população mundial vive nas cidades. Porém, ainda há países cuja população, em sua maioria, é rural. Então, existem ainda países que têm sua população predominantemente rural, mas a maioria, no geral, é população urbana, certo? Então, demografia. O que é demografia? O estudo das populações, principalmente por processo estatístico. Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é o que? A diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, né, em um local, em um determinado período. Geralmente, dentro de um ano, nós temos aí esses cálculos, nós temos esses dados. Vamos para a próxima página. População, crescimento e distribuição. E aí nós vamos observar, né, no começo do século XIX, o número de habitantes do planeta atingiu cerca de 1 bilhão de pessoas. Com a melhora no padrão de vida das pessoas, né, as inovações da medicina, a saúde pública, a urbanização, a população mundial aumentou consideravelmente, atingindo 2 bilhões no final de 1920. Atualmente, ela superior a 7 bilhões de pessoas, segundo projeções, deve chegar a 9 bilhões em 2044, quando a taxa de crescimento deve começar a se estabilizar. Então, nós observamos que, né, por questões, né, de melhorias, padrão de vida, melhorias de medicina, melhoria de saúde, essa população mundial acabou aumentando e que ela não vai estabilizar, né? Eles pretendem, os especialistas acreditam que ela pode começar a se estabilizar a partir de 2044. E aí nós observamos aqui nesse gráfico, nessa tabelinha, o mundo, os países mais populosos em milhões de habitantes. Então, em primeiro lugar, qual é o país mais populoso? China. Segundo lugar, Índia. Terceiro lugar, Estados Unidos. Quarto lugar, Indonésia. Quinto lugar, Brasil. Sexto lugar, Paquistão. Sétimo lugar, Nigéria. Oitavo lugar, Bangladesh. Nono lugar, Rússia. E 10º lugar, Japão. E aí vocês observam, né, esse crescimento, né, populacional. Então, aqui nós temos um planisfério, população de estados e territórios em 2013.
Observem aí, né? Observem aí essa questão da porcentagem de populacional. Aí ele retrata muito bem o que tem aqui na tabela. Então, esses círculos lilás são as regiões, são os países que têm a maior quantidade populacional. Então, como eu já falei, por exemplo, China e Índia, essas duas bolas maiores, que é referência, né, aí na grande quantidade populacional. E aí observem que os outros países, né, então ele demonstra bem essa localização desses territórios, desses estados que têm uma população, né, que tem uma quantidade populacional maior. Vamos lá, próximo. Vão acompanhando aí no livro de vocês, viu? Aí vocês estão agora na página 40. Concentração da população nas cidades. Então, como vocês viram, né, hoje, né, uma maior parte dos países tem a concentração da população nas zonas urbanas, nas cidades. Mas existem ainda algumas localizações, alguns países que têm uma concentração maior da população rural, certo? Então, aqui, olha, um aumento relativo da população urbana. Por que essa população urbana aumentou significativamente? Então, vejam só, a partir da Revolução Industrial, a Revolução Industrial começou, né, a produzir máquinas, equipamentos, que foi, né, um dos fatores, né, que fez com que o homem do campo, né, começasse a se deslocar para a cidade, porque o campo ele começa a se modernizar, e aí ter máquina, e a máquina substituindo o homem, certo? E aí o homem tendo que sair, né, do campo para a cidade em busca de melhorias, né, de vida, melhor qualidade de vida. Então, a tecnologia na agricultura acabou liberando essa mão de obra do campo. E aí as pessoas do campo saíram do campo, né, da zona rural, para a cidade, que aí foi onde começou aí a aumentar bastante, que é o êxodo rural, a saída, né, dessas áreas rurais para a zona urbana. E aí as pessoas saíam do quê? Do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, certo? Por isso que hoje nós temos uma grande concentração da população nas cidades. Então, nem todas as cidades, elas conseguiram suprir as necessidades da população que vinha do campo. Então, as pessoas que vinham no campo em busca de emprego nem sempre conseguiam arrumar com facilidade. E aí começou a acentuar o quê? As desigualdades sociais existentes, né, nas cidades, existentes no mundo todo, principalmente, né, principalmente quando é a saída, né, do homem do campo para a cidade, porque muitas das vezes ele não consegue emprego, por quê? O homem do campo, ele estava acostumado só na lavoura, e aí parou os estudos, e aí, quando chega na cidade, o que acontece? Para conseguir um emprego, você tem que ter, né, pelo menos o ensino básico, o ensino médio, ter um curso de informática. E aí, como foi que aconteceu? Né, essas pessoas começaram a ficar desempregadas e aí gerando várias e várias consequências, né? E aqui nós temos um planisfério da população urbana e maiores aglomerações urbanas. E aí nós temos um exemplo de 1970 e o exemplo de 2014. Observem aí, né, como esse número, como essa quantidade de população urbana aumentou. De 1970, eu observo os pontinhos, né, as bolinhas rosas, são as bolinhas que têm a maior quantidade de população urbana. E aí vocês observam que no planisfério de 2014, existe já uma maior quantidade de bolinhas, tanto amarelas como essas rosas, as rosinhas mais claras, rosinhas mais escuras, mas tem uma grande quantidade, né, populacional maior. Então, é uma característica, né, que mudou, né, saiu muita gente do campo para a cidade e começou esses aglomerados. Na página 41, vamos lá. Sociedades, deixa eu colocar aqui certinho, sociedade urbana industrial e a produção, né, de agropecuária. Atualmente, embora hoje a predomínio da população urbana no mundo, a população rural ocupa
um lugar de destaque. Os produtos produzidos no campo, isto é, alimentos e matéria-primas, são imprescindíveis para as atividades industriais e o abastecimento daqueles que vivem na cidade. Então, a cidade depende do campo, o campo também depende da cidade, um ajudando o outro. O que é produzido no campo vai para a cidade, nós consumimos, certo? O que é produzido no campo, nós precisamos para uma matéria-prima para utilizar nas atividades industriais e abastecer a cidade. E as pessoas que moram no campo precisam de muitos produtos que são industrializados, que estão nas cidades, então, vários serviços que eles não têm no campo, ok? Então, é uma união, é o campo e cidade. Para prover as necessidades estabelecidas pela sociedade urbano-industrial, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna, cuja produção em larga escala é pautada pela mecanização agrícola, na produção de monocultura, na concentração de terra e no uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos e outros produtos químicos. E aí vocês observam, né, que eles viram a necessidade, né, de aumentar a produção. Então, essa necessidade de aumento de produção foi utilizando técnicas modernas, que é chamada agricultura moderna, porque eles precisam de quê? De produção em larga escala. Então, a cidade ela começou a crescer, a grande quantidade populacional consumindo, e aí o campo precisou o quê? Precisou produzir mais. Então, vamos investir numa produção mais acelerada, né, em técnicas modernas, em máquinas modernas, para, né, produção em larga escala. Então, é comum também a produção nas cidades, nas grandes cidades, estar inserida em um modelo sustentável do ponto de vista ambiental, incapaz de garantir a segurança alimentar daqueles que vivem nesses locais. No entanto, a agricultura urbana e a periurbana vêm ganhando força por meio de iniciativas que incentivam a agricultura familiar e a gestão urbana, social e ambiental da cidade. Essa agricultura pode se encontrar em vários países do mundo, desenvolvidos e em desenvolvimento, e é vista como uma solução para minimizar tais problemas. E aqui ele cita, né, uma ideia de que para a produção desses alimentos, a ideia de produzir nas cidades. Mas como assim? Então, tem pessoas nas cidades que têm uma área, um terreno, e aí começa a produzir alguns tipos de cultivo, para tentar incentivar essa agricultura familiar. Tem pessoas que têm um terreno, tem um chamado quintal grande, e aí começa a cultivar alguns tipos de produto, frutas, verduras, e aí faz aquelas hortas, é um incentivo, né, para cuidar, na verdade, do meio ambiente e para estar produzindo. Vamos à próxima. Aqui nós temos, né, ao fundo, a área urbana, no primeiro plano, a área banhada de São José dos Campos, onde foi criado um parque natural considerado área de proteção ambiental. E é outra maneira de proteção ambiental, de cuidar do meio ambiente, como eu falei. Observem aí, né? Aqui vários tipos de cultivo, não é uma grande extensão territorial, porque aqui não são vários donos, e aí vocês observam que esses quadradinhos são divisões, né? São divisões de tipos de cultivo. Então, vai produzir? Vai. Né, mas não vai ser em larga escala. A produção é para suprir a necessidade da família. Essa página aqui é um texto, nós vamos para a página 45. Deixa eu passar aqui, viu? Calma aí, pronto. Página 45. E aqui nós vamos observar um pouco, né, essas partes das pirâmides etárias. É bem interessante, né? Então, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária é um gráfico que ele vai permitir que você visualize a diferença da estrutura etária por gênero de uma certa população em um determinado momento, certo? Ela revela se a população de um país é jovem, adulta, idosa, se os índices de natalidade, se os índices de expectativas de vida são altos, são baixos. São alguns exemplos. Então, ela é composta de dois gráficos de barra, um representando o gênero feminino, que é o lado direito, são as mulheres, e o masculino, o lado esquerdo, que são os homens. Observem, né,
o eixo vertical indica as faixas de idades. Então, vocês observam aí, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, 20 a 24. Essas são as faixas etárias, certo? E aí, vocês também têm os valores, que aí nas bordas tem 0, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 6. Então, a média. Então, a média aí, vocês observam. Então, o que é? Olha aí a pirâmide etária. Nós temos aqui, são esses dois gráficos, né? Pirâmide etária aqui do México, de 2016. Estados Unidos, uma pirâmide etária de 2016. Então, o que é que, primeiramente, eu vou identificar numa pirâmide etária? O que eu vou observar? Observando a base da pirâmide etária, vocês observam aí, a pirâmide etária do México, ela é bem larga, na base, não é? Ela é bem larga. E ela vai afunilando, né? Depender, aí vocês vão observando que com o passar do tempo, ela vai afunilando. Ela fica no formato realmente de uma pirâmide. Né? Observem aí, ela fica no formato praticamente de uma pirâmide. E vocês observam a dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos já é mais estreita a base, e ela vai ficando mais larga. Então, o que é que vocês devem entender? Então, a pirâmide do México, uma pirâmide de um país subdesenvolvido, onde o índice de natalidade é bem alto, observe que ela é bem grossa, ela é bem larga, certo? Na base, na parte aí de baixo, ela é bem larga. E aí, no decorrer da vida, muitas pessoas vão morrendo, então a qualidade de vida não é muito boa, né? E, consequentemente, a população vai morrendo, e aí chegando uma pequena parte, a chamada aí, né, melhor idade, que é a partir dos 60 anos. Então, a porcentagem é bem menor, porque eles são, né, país subdesenvolvido, onde você não tem uma qualidade de vida tão boa, e aí você não tem muita estrutura na saúde, então é bem precário, e as pessoas acabam, né, no decorrer da vida, morrem. Estados Unidos, um país rico, país desenvolvido, onde a quantidade de nascimentos é bem menor, vocês observam aí na pirâmide, né, na base da pirâmide, vocês observam que ela é mais estreita, então o índice de nascimento é menor, e aí, consequentemente, a qualidade de vida, né, das pessoas vai ser maior. E aí as pessoas conseguem um estudo de qualidade, um país rico, as pessoas ganham bem, então a qualidade de vida vai ser melhor, e aí vocês observam que tem uma maior porcentagem, né, uma maior porcentagem de pessoas idosas. Então, significa o quê? Que é resultado de uma qualidade de vida boa, de uma alimentação saudável, de acesso à saúde, de qualidade, e aí, consequentemente, as pessoas vão viver mais. Eu gosto de dar sempre como exemplo. Por exemplo, uma casa com 10 filhos. Uma casa com 10 filhos vai dar para sobreviver? Vai, sim, né? Mas aí a diferença de uma casa com 2 filhos, uma casa com 2 filhos, é diferente? Então, os pais vão ter condições de suprir a necessidade daqueles 2 filhos com a maior facilidade. Uma casa com 10 filhos, os pais vão ter que trabalhar muito para suprir as necessidades daquela família. Entende a diferença? Então, um país com a quantidade populacional maior, um exemplo, o México, um país onde tem um grande número de nascimentos, então, a população é mais numerosa, então, consequentemente, não vai ter, né, uma qualidade de vida boa, e aí vários acessos, tanto à saúde quanto à educação, qualidade de vida, e aí as pessoas, né, não vão chegar, né, em grande porcentagem na melhor idade, que é a idade idosa. E aí, dos países ricos, não. Os países ricos, qualidade de vida melhor, né, quantidade de população menor, os governantes conseguem dar toda a assistência, né, aquela quantidade populacional, e aí as pessoas conseguem sobreviver mais. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, nós temos aqui o próximo. Pirâmide etária e desenvolvimento dos países. E aí nós temos dessas 4 pirâmides etárias, que é a pirâmide do Haiti, Colômbia, Nova Zelândia, Japão. E aí vocês observam o quê? Observam, né, que base larga é o índice de natalidade,
alto. Consequentemente, o país não vai ter uma qualidade de vida boa, né? Os governantes vão conseguir suprir a necessidade da população. Observe, Colômbia, base da pirâmide estreita. A população vai ter melhores condições, né? Vai ter uma qualidade de vida melhor e vai conseguir suprir suas necessidades. Então, o governante ele consegue também investir, né, em vários setores, melhorando a qualidade de vida. Nova Zelândia, observe a Nova Zelândia, ela é bem controlada. Observem que o índice de natalidade também não é muito alto, a qualidade de vida é muito grande, e aí vocês observam a grande quantidade de população da idade idosa. Então, observando essa parte de base e topo da pirâmide, que é a base é a quantidade assim, de natalidade, o número de crianças, de jovens, e aí vocês observam sempre o topo da pirâmide. E aí vocês vão dizer se essa pirâmide é de um país rico ou uma pirâmide de um país pobre. Pirâmide de um país pobre vai ter a base larga e o topo estreito. Pirâmide de um país rico, ela vai ter uma base estreita e aí o corpo largo e ela vai conseguir ter um equilíbrio até o topo. Ok? O Japão, aqui é um exemplo também de país rico, país desenvolvido, a base estreita, o corpo bem largo, então observem a quantidade de idosos, né, que tem aí no topo da pirâmide do Japão, é muito, muito grande, ele é maior, né, do que todos os outros países aqui, né, explicado aí na pirâmide etária, então é bem maior. Vamos para a próxima. E agora nós vamos para a atividade. Nós vamos responder a primeira questão, a segunda questão e a quinta questão. Então, os últimos 100 anos marcaram o maior crescimento populacional da história da humanidade. Por que aconteceu isso? Alguém lembra? Por que aconteceu esse crescimento populacional? Ninguém lembra? Meu Deus, vamos lá. Então, lembra aí da questão populacional, porque começou a apresentar. Então, a partir do século XIX, a população mundial começou a apresentar um crescimento. Crescimento excepcional, como nunca visto antes. Esse fenômeno tem sido visto, né, melhoria das condições de higiene, saúde, acesso a alimentos, e o desenvolvimento científico e econômico observado nesse período. Então, como foi, né, que isso aconteceu? Então, essas melhorias na saúde, as melhorias, né, nas condições de higiene, de saúde e acesso aos alimentos, desenvolvimento científico e econômico observado nesse período. Então, por isso que aconteceu, né, todo esse crescimento populacional. Segunda questão, indica a alternativa correta sobre a população mundial. É cada vez mais urbana e tende a crescer em ritmo mais lento. Então, essa é uma característica, né? A letra B é cada vez mais rural e tende a crescer em ritmo mais lento. Então, lembra que eu falei no início, então, que ela é cada vez mais urbana e tende a crescer em ritmo mais lento, que eles querem que, né, consigam um equilíbrio. E existe, sim, população rural, mas não é cada vez mais rural, é cada vez mais urbana. E a outra questão é a quinta questão. Aqui no gráfico, né, no gráfico a seguir, o período em que a população mundial saltará de 8 bilhões para 9 bilhões de habitantes é maior que aquele em que ele passará de 7 bilhões para 8 bilhões. Por que isso ocorrerá? Porque a concentração da população mundial nas cidades influencia a taxa de fertilidade da mulher, que ingressa no mercado de trabalho e estuda por mais anos, entre outras consequências. Além disso, a causa do alto custo de vida, as pessoas passam a elaborar um planejamento familiar, reduzindo o número de filhos. Esses fatores levam à queda de crescimento da população. Então, esses são os fatores, né, que levam a essa queda da população. Vejam só, vocês devem copiar para o seu professor a primeira questão, a segunda questão e a quinta questão. Copiar a pergunta e copiar a resposta no caderno de vocês e coloca o nome de vocês no caderno, no final assim, da folha, coloca o nome aí no início da folha e tira a foto e manda para o seu professor, certo?
Então, caprichem aí, não deixem de fazer, façam as atividades direitinho, colaborem com seus professores, continuem assistindo todas as aulas, certo? Até a próxima aula, tchau, tchau. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau.